Olá, minhas amigas, meus amigos. Outro dia eu falei aqui sobre consentimento. O consentimento que o povo dá a este estado de coisas por que passa o Brasil. Há um ditado popular que é verdadeiro, extremamente verdadeiro, quem cala, consente. E o que se percebe hoje neste país é a mesma situação que eu vivi, que nós vivemos em 1970, na ditadura do general Médici. O silêncio do povo, o consentimento do povo à ditadura instalada à época. Aos assassinatos, à tortura, à falta de democracia, de liberdades. Enquanto nós, jovens ainda, com 18, 19 anos, desesperadamente tentávamos lutar em nome do povo e morríamos, eram torturados. Quantos colegas meus de juventude foram torturados e mortos? O povo simplesmente consentia calado com aquele estado de coisas. Somente em 1975, com a morte de Vladimir Herzog, começou uma pequena manifestação da classe média em São Paulo. E não adianta alegar a repressão. Não fazia porque tinha repressão. Não. A classe média não fazia porque tinha repressão, mas o povo em geral era por consentimento. Estava feliz com a Copa do Mundo, com a compra de casas, com a inflação baixa. Consentia. Somente em 78, 8 anos depois do governo Médici, a primeira greve do ABC. E somente em 84 o movimento pedindo as diretas já, quando o regime ditatorial já havia se esboroado economicamente, já havia se esgotado, já não tinha mais espaço internacional para ele. E este é o momento que o Brasil também vive hoje. Nós fomos às ruas nos últimos 2 anos gritando fora Temer, volta Dilma, vampiro, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra o aumento da gasolina, contra um Congresso venal, contra o impeachment. Não adiantou nada, perdemos todas, porque o povo, a nação, consentiu e consente até hoje. E ela não consente simplesmente porque ela acha ótimo, ela consente porque não consegue ver outro caminho. Ela é bombardeada há décadas por uma mídia que, se não mente para ela, no mínimo, passa a versão que os poderosos desejam, que as grandes corporações desejam. O Noam Chomsky é muito claro sobre isso. Quando uma mídia ouve 2 especialistas e diz, estamos ouvindo os 2 lados, na verdade ela vai ouvir 2 especialistas que vão dizer exatamente o que aquela corporação deseja que o povo ouça. Por exemplo, na greve dos caminhoneiros, uma emissora de televisão ouve 2 especialistas e diz, estamos ouvindo os 2 lados. Não é verdade. Ela ouve 2 especialistas, esse termo é um saco na televisão, cada um com uma pequena nuance entre um e outro. Porque ela não ouve um defensor do mercado e do outro lado um Guilherme Boulos. Por que não coloca os 2 no mesmo debate? Porque não interessa. E é nessa lavagem cerebral sutil que o povo vem navegando há décadas, junto com os conceitos de que não vale a pena revoltar-se, não adianta nada revoltar-se, não adianta nada brigar, é perda de tempo. E, ultimamente, a desmoralização total da política como arma da cidadania. Todos os políticos são corruptos, a política não serve para nada, o parlamento não presta. Isso tem levado a um crescimento gigantesco de pessoas pedindo intervenção militar, fechamento dos poderes constitucionais. Somado a isso, a baixa estima. Eu não vou mudar nada disso. E a meritocracia. Não, você sozinho, se você tiver esforço, você muda a sua vida, os outros que se danem. Você batalhando bastante, você vendendo bala no sinal durante 10 anos, você consegue abrir uma carrocinha de pipoca na porta de um teatro. Isso é a meritocracia. Ou pequenos exemplos. 1 em 1 milhão. Depois de muito lutar, seu Evaristo conseguiu formar o filho dele em médico. Mas que médico? Com que acesso?
Formado em que universidade? Será recebido no mercado de que forma? Com altos salários, baixos salários, desvalorizados salários por causa da sua cara de pobre? Como? São raríssimas exceções. Então o povo calado consente. E neste consentimento, o que nós podemos fazer? Mais uma vez, como em 70, caminharmos para o suicídio pessoal, não é nem o suicídio político. Porque, na verdade, quando a gente faz esses vídeos aqui, as nossas manifestações, os lançamentos de candidatura, as nossas manifestações são para as mesmas pessoas. Somos nós mesmos, os de sempre, os que já sabemos, os que de alguma forma nos revoltamos com a injustiça, com a indignidade. O povo não toma nem conhecimento. Para dizer a verdade, a grande massa não toma conhecimento nem sequer das grandes questões nacionais. Enquanto a Marcha para Jesus põe 2 milhões de pessoas na rua em São Paulo, 100 mil pessoas vão ao estádio de futebol para assistir um jogo entre duas equipes populares. A parada LGBT reúne 2 milhões de pessoas no meio da rua. E a gente não consegue colocar 50 mil trabalhadores, 50 mil populares na rua, protestando contra a perda dos direitos sociais, da saúde, da educação, do transporte, da segurança. Que fenômeno é esse? Ainda assim, vale lembrar que esses 2 milhões da Marcha para Jesus, 100 mil do futebol, os 2 milhões do LGBT, eu vi o site colocar aí, parada LGBT tem cunho político. Não teve cunho político. Ela teve cunho social. Fazer um discurso de cima de um caminhão dizendo que os homossexuais têm que ser inseridos na sociedade não é cunho político, é cunho social. É inserção social. Cunho político é se denunciasse o sistema semi-ditatorial que foi implantado pelo judiciário, legislativo e executivo em cima do povo brasileiro. Se denunciasse todas as mazelas que estamos passando na área trabalhista, na área dos direitos humanos, isso seria um grande ato político. Mas dos milhões de LGBTs que estavam lá, quantos realmente têm consciência política e se posicionam? Gritar fora Temer hoje é unanimidade nesse país, como se gritou fora Dilma também. Eu estava numa igreja uma vez, igreja evangélica, e o obreiro me chamou e eram 1.500 fiéis sentados, e me disse assim: tá vendo, seu bem-vindo, essas 1.500 pessoas aqui? Daqui a um ano 90% não está mais aqui, já mudou, já serão outros. Porque eles vêm aqui para pedir a Deus para serem atendidos em alguma coisa que eles querem, uma casa, um carro, uma doença. Assim que eles conseguem, eles nunca mais voltam na igreja. Ou, quando eles não conseguem, também nunca mais voltam na igreja. Apenas 10% permanecem. Então também essa mágica dos 2 milhões de fiéis, ela é volúvel, ela é imediatista. É similar ao movimento de massa político. Nós vamos ter que esperar muito, me parece. A mudança completa, se for possível, na sociedade atual do século XXI, do individualismo extremo, do capitalismo selvagem, do neoliberalismo, se for, vamos ter que esperar muito pelo salto de qualidade da consciência popular. Esta mesma consciência que vai reeleger os picaretas, os corruptos que são denunciados, que vai reeleger um Congresso conservador. Porque não adianta lutar, segundo eles, ou cada um cuida de si. A mulher que durante a crise de caminhoneiros carregava no carrinho de compra 80 quilos de arroz e 60 quilos de feijão, alguém perguntou: mas a senhora está tirando o direito dos outros poderem comprar. Ah, eu tenho que pensar em mim. Essa mentalidade individualista, egoísta, não é de uma pessoa, não. Ela está permeando toda a sociedade. Então, o que fazer? A própria palavra de ordem Lula livre, que é fundamental para a recuperação dos nossos direitos democráticos, ela fica restrita aos nossos pequenos grupos. Para que Lula seja livre dentro do movimento de massa, é preciso ter 200 mil, 300 mil pessoas nas grandes capitais brasileiras, nas ruas, pedindo Lula livre.
E não apenas dizendo que tem intenção de voto em Lula. Até porque a mídia congela a figura do Lula. Ele deixa de existir. Não há notícia sobre ele. Como dizia o poeta Fernando Pessoa, morrer é deixar de ser visto. Lula vive hoje na Polícia Federal uma morte em vida. E somos nós, o nosso pequeno grupo, os batalhadores, os lutadores de sempre, os de sempre, chegamos a estar de cabeça branca, que mantemos ele vivo. E a ideia que ele é viva. Então eu faço deste vídeo um momento de reflexão. Eu não afirmo nada com certeza absoluta, mas sei que este momento nacional, social, está muito estranho. Me parece muito mais um momento de reflexão, um momento de aglutinação de forças, de paciência, de aproveitar esse tempo de consentimento popular para nos aprofundarmos nos estudos da história, da sociologia, da economia, para fazermos análises de conjuntura, para fazermos análises internacionais, para compreendermos cada vez mais e melhorarmos cada vez mais o nosso nível teórico, enquanto mantemos o mínimo de prática democrática e o mínimo de tentativa de luta de massas e de mudança de consciência do povo. Mas, de alguma forma, quem cala consente. E o povo calado está consentindo com tudo isto que está aí. Mobiliza-se para qualquer coisa. Baile funk, tudo isso que eu já falei para vocês. Marcha para Jesus, futebol, carnaval, Copa do Mundo. Mas não se mobiliza contra o assalto aos seus direitos básicos que estão sendo praticados há 2 anos por esse golpe neoliberal. E a sensação que nos dá é que estamos malhando em ferro frio e falando para nós mesmos o tempo inteiro. É para pensar. É para pensar e é para aprofundar. Lamento se não é uma piada, se eu não estou vindo com humor, se é até pessimista a minha colocação. Mas é o que eu estou pensando no momento e gostaria de dividir isto com vocês. Um abraço.